Bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e paz. Isso é bom, irmãos. Que alegria, que privilégio estarmos reunidos esta manhã, celebrando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amados, nós estamos na Assembleia Messejana, estamos fazendo meditações a respeito dos fundamentos da fé. Nós sabemos que sem os fundamentos, nada os justos podem fazer. Uma casa para ser construída, e temos uma expectativa de que a construção será sólida, é necessário que os fundamentos sejam adequados. A fé cristã também é assim. Ela tem fundamentos. Nós não somos aqueles que creem em filosofias. Nós cremos na palavra de Deus, porque o sabemos, ela é a verdade. Então, nós estamos caminhando devagarinho, estivemos vendo a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque, fora de Jesus, o que nós vamos tratar? O tema da igreja é Jesus, irmãos. Amém. Quer façamos as nossas incursões pelo Antigo Testamento e lá nos deleitemos com a manifestação do poder de Deus, se ali não encontrarmos a pessoa de Jesus, não encontramos nada. Toda a Escritura testemunha a respeito de uma pessoa, de Jesus. Então, são com esses intuitos que nós estamos meditando sobre a pessoa de Jesus e a sua obra. Concluímos alguns domingos atrás quanto à questão da obra de Jesus, o fato da sua morte. E usamos vários domingos para tratar desse assunto. E, recentemente, nós começamos a tratar a respeito da ressurreição de Jesus. Mas tomamos por base a seguinte máxima: tanto os fatos realizados na morte de Jesus, quanto na sua ressurreição, eles só ganham verdadeiro sentido e alcançarão a dimensão pretendida pelo Senhor, se de fato nós crermos. Porque a obra foi feita. Na sua morte, nós sabemos a extensão dos feitos notáveis de Jesus na sua morte. Mas nós precisamos crer. Crer de todo o nosso coração. Amém. Porque a obra de Jesus na sua morte, ela sendo toda abrangente e toda inclusiva, ela é toda inclusiva, ela é para todos. Mas somente aqueles que creem aproveitam. Graças a Deus, o Senhor tem nos chamado, irmãos. E por sua palavra, na sua pedagogia de repetição, Ele está sempre falando, não só a nossa mente, o nosso coração, para que nós, de fato, possamos crer em tudo aquilo que nós temos ouvido. A palavra do Senhor é vida, irmãos. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra dele, ele está querendo comunicar vida. Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então,
Que o Senhor nos conceda a graça nesta manhã, depois desse tempo tão especial, em que podemos servir ao Senhor com os nossos cânticos, tempo tão especial à mesa, onde lembramos de fato aquela obra consumada, que nesse momento o Senhor possa tocar nos nossos corações com a sua palavra. Amém. Então nós hoje vamos falar um pouquinho mais, já que começamos o assunto da ressurreição, vamos prosseguir um pouco mais explorando esse assunto da ressurreição, seus aspectos, né? O aspecto da ressurreição de Jesus. É porque nós, como cristãos, amados, às vezes vivemos uma vida cristã de superficialidade. Não é? Nós pegamos alguns fragmentos da palavra, é aquilo que nos aproveita, e de fato a gente percebe que funciona, mas nós precisamos valorar, entender e pedir mesmo ao Senhor que nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação da sua palavra. Porque senão a semente, ela não necessariamente numa primeira fase pode se perder, mas pode se perder mais adiante. Não gerar frutos. E a intenção do Senhor, irmãos, é que se nós permanecermos na sua palavra, é que nós possamos dar muitos frutos. Então, eu vou apenas, para não perdermos um pouco o contexto, eu vou relembrar algumas coisas que já tratamos a respeito da ressurreição de Jesus. Nós vimos um aspecto em que, após a ressurreição do Senhor, as mulheres foram ao seu túmulo, foram ver Jesus, e a intenção era de ver o corpo de Jesus, não é? Porque, de fato, as mulheres o amavam, e quem ama se importa, não é? Então, Maria vai e pergunta, onde está o meu Senhor? Onde colocaram o meu Senhor? Ela estava preocupada com o corpo de Jesus. Mas Jesus havia ressuscitado. Ela tinha um amor muito profundo por Jesus, mas, você percebe? Aquele assunto que Jesus falou tantas vezes e era fundamento, eles não guardaram. Ele disse, vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, ela estava buscando um morto que já vivia. E Jesus vai, se apresenta a ela e diz, Maria, chama pelo nome. E ela se vira e diz, Rabone, quer dizer mestre. Jesus aparece a Maria, trazendo àquela irmã alegria para o seu coração. Os discípulos de Jesus estavam no cenáculo, amedrontados, porque temerosos dos judeus, e Jesus aparece a eles ali no cenáculo, trazendo também aos seus corações alegria. Os discípulos no caminho de Emaús, desesperançados. Afinal, a esperança deles havia morrido. E Jesus aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús e os critica em amor, naquela pedagogia de repetir as mesmas coisas. Por acaso, tudo aquilo que, a meu respeito, estava escrito, né, lá no Antigo Testamento, não haveria de se concretizar, que eu morreria e ressuscitaria, e a aparição de Jesus gera
naqueles indivíduos, naqueles discípulos. Eles dizem assim: não é que quando ele nos falava no caminho, nos ardia o coração. A ressurreição é algo fundamental, irmãos. A ressurreição é algo fundamental. Traz alegria, traz esperança, traz convicção, traz certeza. Mas aí nos lembramos de Pedro. Pedro que havia negado o Senhor Jesus Cristo. Pedro disse que ia pescar. Afinal de contas, fazer o quê? O homem morreu, vamos pescar. Mas Jesus havia dito: eu vos farei pescadores de homens. E Jesus vai, aparece a Pedro e faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta. Jesus aparece e pergunta a Pedro se ele o amava. E eu me coloco um pouco na posição de Pedro, né? Porque quantas vezes a gente não nega o Senhor, né, irmãos? Mas o Senhor é o Senhor ressuscitado, queridos. Ele sempre vai aparecer na jornada dessa vida, porque Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Pedro, o ousado Pedro, chegou ao ponto de humilhação, saber que sem o Senhor, de fato, ele não podia fazer nada, e o Senhor renova as esperanças de Pedro. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Um fato também que nos chama muita atenção com relação à questão da ressurreição de Jesus, e isso valida essa assertiva que fazemos, que de fato Jesus ressuscitou, é a transformação de vida dos discípulos. E isso implica, e isso diz muito respeito a mim e a você. Porque se Jesus ressuscitou e ressuscitou, há que ter em nós uma manifestação de vida nova. Transformação de vida. Amém. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo é vida. E vida nova. Então, aqueles discípulos, irmãos, temerosos, receosos, inquietos, após verem Jesus ressurreto, eles mudaram totalmente a perspectiva de vida deles. Eles já tinham desistido da caminhada. Mas quando Jesus aparece, eles ganham sentido e relembram aquilo que de fato o Senhor havia dito, que eles seriam pescadores de homens. Isso impõe uma missão. Amados irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. E quando eu falo a respeito desses discípulos, eu falo para mim mesmo. O Senhor todos os dias tem se apresentado a mim e creio que tem se apresentado a você. Falamos aqui em circunstâncias da vida, das vicissitudes, das lutas, dos problemas, das frustrações, das perplexidades. Mas Jesus está conosco, irmãos. Amém. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está presente. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas hoje eu queria, avançando um pouco mais, tomar um texto das Escrituras que falam bem, sem nenhuma sombra de dúvidas, a respeito desse fato que é relevante e é fundamental para a nossa fé.
E hoje nós vamos trazer aquilo que pode nos dar esperança. Nesse mundo de desencontros, esse mundo de misérias, esse mundo de falta de modelos, de falta de expectativas, nós queremos dizer que o Senhor que nos chamou em vocação celestial, Ele tem um roteiro todo pronto para todos nós, desde o dia que nos chamou. Ele tem um roteiro pronto, irmãos. Alguém já disse, e eu preciso aferir isso com mais calma, que o Frank Kafka, aquele autor tcheco, um autor secular, diz que geralmente os livros dele não têm uma conclusão. Ele deixa como que a critério do leitor concluir, dar o arremate do seu livro, da sua história. Mas o nosso Deus não é assim, irmãos. Aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. O roteiro do nosso Senhor tem começo, tem meio, tem fim, porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. E o texto que nós vamos ler está em Primeiros Coríntios. A minha tecnologia aqui está, estou lutando com ela aqui. Apaga e a minha pesca vai embora. Mas vamos nós, na graça do Senhor, né, irmãos? 1 Coríntios, se pagar eu vou para lá. 1 Coríntios, capítulo 15, do 17 ao 20. Deitem os olhos nessas escrituras, irmãos. Como diriam os católicos, né? Essa palavra da vossa salvação. 1 Coríntios 15, 17 a 20 diz o seguinte: esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Hoje já mencionamos aqui, essa palavra primícias, já foi mencionada aqui. Então, irmãos, o que o texto nos diz? Que se, de fato, Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo ressuscitou. É um fato, é uma realidade, provado e comprovado, irmãos, pelas Escrituras, pelos testemunhos dos apóstolos. Todos os meios de prova que nós podemos usar para provar algo, um fato, podem ser usados para comprovar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Prova escrita, prova testemunhal, inspeção pessoal, se foi ao local para ver se de fato era aquilo mesmo. E como dissemos antes,
a transformação de vida dos discípulos, que eu creio, irmãos, que é a principal prova. É a mudança de vida. Porque se de fato não fosse crível e não fosse realidade, eles não se exporiam como se expuseram depois. Os temerosos se tornaram ousados. Lembremos do discurso de Pedro em Pentecostes. Vós mataste o autor da vida. Ora, um dia Pedro dizia um negócio daquele. Só porque cria realmente. Cria que Jesus havia ressuscitado. O Espírito Santo o havia convencido a tanto. Então, amados irmãos, eu queria hoje ver 4 reflexos da ressurreição de Jesus que nos dizem muito de perto, que falam muito conosco, que reforçam a nossa fé. O primeiro deles é que a ressurreição de Jesus, ela comprova a fidelidade de Deus. A ressurreição de Jesus, irmãos, não foi apenas um fato excepcional, e foi. Não foi apenas um fato sobrenatural, e foi. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, e foi. A ressurreição de Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Deus prometeu e ele cumpriu. Isso fala muito, irmãos, e nos dá segurança a respeito, é um traço de caráter do Deus em que nós cremos. Nosso Deus é fiel. Fideli, sempre fideli. O nosso Deus é fiel. É muito bom, irmãos, nos relacionarmos em tratos de fidelidade. Você confia, e naquilo que você confia, você tem, de fato, uma chancela. Você sabe que vale a pena avançar e prosseguir naquele relacionamento. O Deus que nós cremos é um Deus que fala. Amém. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus de propósitos. Alguém sempre pergunta, e qual é o propósito disso? E coloquei qualquer caso. Por vezes divagamos, não sabemos a resposta. Mas Deus tem um propósito e Ele cumpre o seu propósito. Por quê, irmãos? Porque Ele vela sobre a sua palavra para vê-la cumprida. O nosso Deus é um Deus fiel. A ressurreição de Jesus é o cumprimento da sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, para ficarmos na segurança das Escrituras. Atos 13, 32 e 33. Diz assim a palavra. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Os irmãos lembram do Salmo 2? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje, irmãos, é o dia da ressurreição. E te gerei, gerar, meus irmãos,
significa o dia da entronização de Jesus. Porque essa palavra, a palavra gerar, ela diz respeito, notadamente, a uma cerimônia de reconhecimento de um rei. Chamava-se gerar. Aquela pessoa era escolhida e ali ela é como se fosse um nascimento para uma nova função. Ela recebia autoridade, recebia poder, e se pensava em termos do Antigo Testamento, era como se fosse também um representante de Deus na terra. Então, gerar significa: hoje te gerei, tu ressuscitaste e hoje eu te entronizo. Jesus foi entronizado, irmãos, depois da sua ressurreição. É como um rei que toma posse do reino. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus sempre foi rei. Mas aqui há um reconhecimento público de que, de fato, Deus cumpriu a sua palavra. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Beijai o Filho. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Beijai o Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. É outro salmo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus diz bem com a fidelidade do Deus em que nós cremos. E se, amados irmãos, se ele cumpriu essa sua palavra com relação à ressurreição de Jesus, não é certo que ele cumprirá todas as suas outras promessas? Por isso que estamos falando aqui de fidelidade. Amém. Irmãos, Deus, o nosso Pai, não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele disse, ele vai agir. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Ele prometeu que o seu filho ressuscitaria, e ele o ressuscitou. Deus é fiel. Irmãos, guardemos no nosso coração essas palavras, porque elas são palavras introdutórias. Ele começa com a ressurreição do seu filho. E isso depois, irmãos, vai nos tocar muito diretamente. Mas nós precisamos crer em todo o processo. Primeiro, Jesus. O Pai cumpriu. E certamente ainda existem outras promessas do Senhor, e nós sabemos que Ele vai cumpri-las cabalmente. Se Ele prometeu, e como prometeu algo para as nossas vidas, confirmados por expectativa da sua palavra, pode ter certeza. E aqui enfatizamos, aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Nosso Deus é fiel, irmãos. Nosso Deus é fiel. O apóstolo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, vamos para outro aspecto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E este aspecto de respeito à confirmação
da divindade de Jesus. Irmãos, é evidente que a ressurreição não mudou aquilo que Jesus é, aquilo que ele era, aquilo que ele sempre foi. Ela não muda isso. Jesus, irmão, Jesus é Deus. O que a ressurreição faz, e aí esse é um aspecto, é uma peculiaridade da ressurreição, o que ela faz, amados irmãos, é revelar publicamente aquilo que Jesus sempre foi. O que nós queremos dizer com isso? Romanos 1, 4, veja aí o que diz Romanos 1, 4. Diz assim, preste atenção nas palavras. E foi designado, guarde essa palavra, foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz aqui que ele foi designado Filho de Deus, mas ele sempre foi Filho de Deus. Ele o sabia quando foi tentado, por exemplo, no deserto. Se tu és Filho de Deus, ora, para com essa conversa. Ele era o Filho de Deus. Mas aqui diz que ele foi designado. Essa expressão designado significa uma declaração. É uma declaração pública de que ele, de fato, era o Filho de Deus. Jesus o sabia. Jesus não tinha dúvida com relação à sua identidade. Às vezes a gente tem dúvida com relação à nossa identidade. Nós somos novas criaturas, mas às vezes permeia a nossa mente, nosso pensamento, que não sabemos quem somos. Mas Jesus nunca vacilou com relação a essa questão. Porque ele era de fato o Filho de Deus. Mas o mundo, as pessoas precisavam saber. Assim como Deus, ouvimos isso aqui. Deus chegou e disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. As palavras ficaram para trás. Por declarar-se filho de Deus, veja, por declarar-se filho de Deus, é que Jesus foi condenado, irmãos. Por declarar-se filho de Deus, é que Jesus foi crucificado, foi morto. Então, estavam tentando, com a morte de Jesus, negar a sua divindade, matar Deus. Como é que se mata Deus? Mas Jesus morreu. Mas, amados irmãos, Deus ressuscitou o seu filho para provar que ele era Deus. Você sabe em quem você tem crido? Você crê em Jesus, que é Deus. O único Deus. Todos os outros são falsos. Jesus é o Deus verdadeiro. Atos 2, versículo 36. O apóstolo Pedro aqui, com convicção, proclama algo muito importante. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós
crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amados irmãos, Pedro aqui não está dando a Jesus apenas, chamando-o de Senhor, apenas um tipo de nobreza. Porque se chamar, por exemplo, os mestres de Senhor. Não é disso que Pedro está tratando aqui. Ele sabia que ele era mestre, sabia, havia respeitos a respeito dessa pessoa de Jesus, mas aqui ele está chamando Jesus de Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que vocês crucificaram como um homem comum, é aquele que o Salmo 110 chama de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. Deus ressuscitou seu filho para provar que o seu filho era Deus. Publicou, ele diz, designou é declarar, ele declarou. Isso é um ato jurídico, irmãos. Ato jurídico que não pode ser rescindido. É um fato consumado. É um trânsito em julgado sem direito a uma rescisão. Não há possibilidade de rescisão. É irrevogável e retratável. Ato jurídico, irrevogável e retratável. Por quê? Porque Deus disse. Ressuscitarei o meu filho e ficará provado, não só diante dos homens, mas diante de principados e potestades, que o meu filho é Deus. É esse o Deus em que você crê. Isso é fundamento da nossa fé, amados irmãos. Isso renova as nossas esperanças. Jesus não é um qualquer, irmãos. Ele é Deus. Designado, declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Daí a importância, a relevância de nós entendermos a dimensão da obra salvífica, que perpassa a questão da morte de Jesus, com perdão de pecados, com libertação, com crucificação do nosso velho homem, com libertação da nossa natureza carnal. Perpassa isso, irmãos. A ressurreição é como se fosse um recibo de que a obra foi perfeita e aquele que estabeleceu a obra, que urdiu, que tratou, que elaborou, que roteirizou a obra, assinou. Está consumada. A ressurreição de Jesus, irmãos, fala da fidelidade de Deus e fala do reconhecimento público da divindade do nosso Senhor. Agora, aquilo que nos toca diretamente, a ressurreição de Jesus chancela, aprova, confirma a nossa justificação. Porque aquela obra na sua morte, ela não se conclui, não se arremata com a justificação, que é a declaração de que somos justos. Porque, irmãos, foi lembrado aqui, durante a ministração da ceia, da nossa iniquidade. A
A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos foram encerrados debaixo de uma mesma condição, injustos. Esse é o veredito, esse é o diagnóstico. Injustos, todos injustos. Mas pela ressurreição de Jesus, nós fomos declarados justos. Por isso, irmãos, é que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a nossa justiça. Ele pagou o preço da nossa iniquidade, mas ele ressuscitou depois de morto, irmãos. Ressuscitou. E a palavra de Deus diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós estamos agora certos com Deus. Estamos quites, irmãos. Não há mais nenhuma dívida. O escrito de dívida que era contra nós, o Senhor rasgou. É tão bom, né, irmãos? A gente poder andar e saber que o acusador, que tentam colocar em dúvida a nossa posição em Cristo Jesus, ele não tem mais nenhuma autoridade sobre nós. Ele não tem mais do que nos acusar, porque Jesus é a nossa justiça. Ele foi feito da parte de Deus a nossa justiça. Aleluias por isso. Romanos 4, 23, 25. Assim está escrito, amados irmãos. E não somente por causa dele está escrito, isso referindo-se a Abraão. Ele está vindo nessa carta falando de Abraão, da fé de Abraão. E aí ele diz assim, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Veja aí, foi levado em conta. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será, aí tem uma palavrinha aí, ó, imputado. A saber, a nós que cremos. Precisa crer, irmãos. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus pagou a conta, irmãos. E a ressurreição, como dissemos, é o recibo. Agora vamos para o final. Afinal, essa vida acaba, né, irmãos? Então vamos para o final. É fato que Deus é fiel. Ele vela sobre a sua palavra para vê-la cumprida. É fato que Jesus foi declarado, designado Senhor, é Deus diante de todos. É fato que nós fomos justificados, glórias a Deus por isso. Mas essa vida velha vai acabar, irmãos. E aí a turma aí que que passou dos 60, já está numa contagem regressiva, se pensarmos em termos naturais assim, né? Uma contagem regressiva. Se Jesus não vier antes de nos arrebatar, irmãos, nós todos vamos bater as botas. E agora, José? Deus é fiel ou não? Hein? Aleluia. Eu vou pegar aqui
um trecho das Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Depois nós vamos ler o trecho. Paulo dá graças a Deus pelo testemunho de fé daqueles amados irmãos. A fé deles se fazia notória em obras de amor, perceptível em todos os lugares. Paulo dava muito graças a Deus por aqueles irmãos. Eles receberam as palavras de Paulo não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Mas, amados, eles tinham uma inquietude. Podemos dizer duas. Quais eram? Primeiro, eles estavam passando por uma perseguição atroz. E não é de estranhar o próprio apóstolo Paulo falar a respeito disso. O que importa que nós passemos por muitas tribulações. A respeito desse assunto, nós tratamos várias vezes com vocês. Você não sabe que não é incomum ao cristão passar por tribulações por causa do nome. Por causa do nome. Então, eles eram perseguidos. Então, estavam aflitos com aquela situação. Mas essa não era a principal questão. A principal questão deles era a inquietude. E aqueles que dormiram? E aqueles que morreram? Como é que faz? Eu espero que você tenha convicções no seu coração, irmãos. Porque essa igreja aqui é uma igreja de testemunho. Mas tem aqueles pontos fracos, a gente tem uns pontos fracos, né? Então, veja bem, você que tem por certo que, se não for arrebatado, vai morrer, qual é a sua esperança? E aqui nós não estamos brincando, irmãos. Nós estamos falando de coisa muito séria. A gente sabe, irmãos, o que é perder um parente, um amigo, irmão. A gente sabe o que é isso, irmãos. Nós não estamos brincando aqui. Essa separação traz mesmo tristeza. É um inimigo, né? A morte é um inimigo. A palavra de Deus soa muito claramente nos nossos ouvidos. Que não haja ruídos com relação a isso, irmãos. A morte para o cristão é algo temporário. Tanto é que, quanto aos cristãos, a palavra chancela a seguinte expressão: os que dormem. Você sabe, quando você dorme, supõe-se que com a expectativa de acordar no dia seguinte. Você não vai dormir, eu dormi e vou morrer. Não, você dorme com a expectativa que você vai acordar no dia seguinte. Por isso o termo dormir. É porque no dia seguinte, vem a ressurreição. É só uma transição, irmãos. Os nossos entes queridos que dormiram no Senhor, irmãos, estão guardando o dia da vinda do amado Jesus. Esse ano tivemos tantas perdas, né, irmãos? Que tomemos as Escrituras, que trazem alento ao coração dos Coríntios, no texto de introdução, ele vive, ressuscitou, e se ele ressuscitou,
Deus é fiel à sua palavra. Guardemos o alento no nosso coração, irmãos. Essa vida vai passar muito rapidamente. E ela passa muito rapidamente. É muito rápido, irmãos. Vou fazer 70. Setentinha. Irmãos, foi um dia desse, irmãos. Eu estava pegando surf ali na ponte metálica, na Praia de Iracema. Foi um dia desse. Passa muito rápido, irmãos. Muito rápido. Um dia desse estava jogando bola ali naquela areia da Praia de Iracema, entre o Lido, e antes de colocar aquele paredão ali, tem um paredão lá, mas aquilo ali não tinha aquele paredão que vai, aquele espigão, chama espigão, não tinha. Nós jogávamos bola ali. Foi um dia desse. Era um jovem, mas passou muito rápido. Mas nós sabemos, irmãos. Eu tenho que me lembrar aqui do testemunho de uma irmã. Se não vou errar o nome dela. E eu anotei aqui o testemunho dela e eu quero compartilhar com vocês. Por favor, me tolere um pouquinho mais. Eu quero compartilhar o testemunho dessa irmã. Porque nós estamos falando de coisa muito séria, viu, irmãos? Ou é verdade que Jesus ressuscitou e que ele é as primícias dos que dormem, ou não. Esqueça. Eu não sei bem, porque eu esqueci o nome dela, porque é um nome complicado. Mas eu peguei o nome do começo e do fim, porque o do meio eu não saberia expressar. Parece que é Johnny. Jesus. Johnny Tada. Tem um nome lá, tipo um nome daqueles nomes suecos, Eriksson, um nomezinho assim, que é meio complicado, tipo Anderson. Né? Quem é essa pessoa aqui? Essa é uma jovem atleta. Tem até um livro dela. Uma jovem atleta que sofreu um acidente. Atleta de grande performance. E ficou paralítica. Está aqui até embaixo. E ela, cristã, mas foi muito difícil para ela aquela experiência. Sofreu muito. Teve muita desilusão. Mas, por fim, um dia ela resolveu voltar às Escrituras. Para onde eu irei? Ela percebeu que era irreversível a paralisia dela. Tentou muitas vezes, exercícios, aquelas coisas que se fazem, mas não conseguiu. E voltou às Escrituras. E nas Escrituras chamou a atenção dela, ela relembrou, porque ela já tinha ouvido isso muitas vezes sobre a ressurreição de Jesus. Você tem ouvido muitas vezes sobre a ressurreição de Jesus, não é isso, irmão? Pois é, ela lembrou da ressurreição de Jesus. Mas, ele ressuscitou, e há uma promessa na palavra de que um dia nós também teremos um corpo glorificado. E todo esse sofrimento vai passar. E depois disso ela começou uma série de abrir institutos e tal, sendo testemunha, né, da graça do Senhor na vida dela. Mas um dia ela estava numa reunião e, ao término da mensagem, o ministrante pediu à assembleia que se ajoelhasse para orar. Por favor, amados irmãos, por gentileza, vamos todos agora, vamos nos ajoelhar e vamos orar. E todos se ajoelharam
e começaram a orar. E ela começou a chorar. Por quê? Porque ela não podia se ajoelhar. Ela começou a chorar muito. Interessante, não são meros atos de culto, né, Delmiro? Levanta, senta, levanta, senta. Não é isso, irmão. É mais do que isso, irmãos. Quem perde sabe. E ela chorou muito, irmãos, porque não podia se ajoelhar e orar ao Senhor dela ajoelhada, como toda a Assembleia. Então, ela escreveu o seguinte, irmãos. Sentada ali, lembrei-me de que no céu serei livre para pular, dançar, chutar e até fazer aeróbica. E embora tenha certeza de que Jesus ficará deliciado em me ver na ponta dos pés, há algo que planejo fazer e que pode alegrá-lo mais. Se possível, em algum lugar, em algum momento, antes da festa começar, em algum momento antes de os convidados serem chamados à mesa do banquete, nas bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer com minhas pernas ressuscitadas é cair sobre os joelhos, gratos e glorificados. Em silêncio, vou me ajoelhar aos pés de Jesus. Johnny escreve várias vezes em seus livros: mal posso esperar. Amém. O que você espera, meu irmão? A vida vai passar. As lutas, as vicissitudes, os problemas, os contratempos, os acidentes, as perdas, tudo isso vai passar. E nós teremos, como diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 20, 22 e 23. 20, 22 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Um minutinho, por favor. Você é de Cristo? Amém. É um amém tão fraco. Vamos lá.
Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Amém. Vamos embarcar, pessoal? Esse é o povo que vai morar no céu? Com o corpo glorificado? Aleluia, irmãos. Jesus ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Você sabe o que é primícia? São os primeiros frutos. Mas não só significa isso. Significa também a qualidade do fruto. Do mesmo modo, quando o agricultor chega lá, ele pega aquela, como é que ele chama? A safra, né? Vai naquela safra e pega a primeira e diz, opa, essa safra vai dar boa. Porque ele já pegou uma amostra e sabe que vai dar uma safra boa. Aquele primeiro fruto é como se fosse um modelo, é como se fosse uma marca, entende? É um parâmetro. Jesus, irmãos, é o primeiro fruto. Vai dar muito fruto, né? Se morrer, dá muito fruto. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o primeiro da ressurreição. Assim como Jesus apareceu com um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Irmãos, eu não espero para ver. Eu desejo ver isso. Então, amados irmãos, a ressurreição de Jesus fala, dentre muitas outras coisas, fala a respeito da fidelidade do nosso Deus, que prometeu na sua palavra que ressuscitaria o seu filho. A ressurreição de Jesus fala a respeito de uma confirmação, de uma chancela, de um recibo da divindade de Jesus. A ressurreição de Jesus fala que nós somos justificados pela fé e, portanto, hoje todos nós temos paz com Deus. Não há estado de animosidade entre nós e Deus. Nós não somos mais filhos da ira, nem destinados à ira, porque nós somos filhos de Deus. E, por fim, resta um consolo para todos nós, como restou, claro, para os Tessalonicenses. E é com esse texto que eu vou concluir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 18 diz o seguinte: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Portanto, 18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o Senhor. Vou só concluir com um testemunho aqui. A primeira vez que eu fui no sepultamento de um cristão, que nós chamamos de crente, né? Aquilo me surpreendeu muito, porque eu vinha de uma tradição majoritária, da religião majoritária, né? E, por vezes, há muita tristeza, há muito choro, por vezes, muito desespero. Já vi muitos sepultamentos que havia desespero das pessoas. Mas, neste sepultamento, eu percebi que as pessoas, embora com a tristeza que lhes é natural, com aquele luto que lhes é natural, mas no semblante passava uma esperança. E aquilo me chamou muita atenção. Aquela história, o que é que esse povo tem que eu não tenho? E aí, no final da cerimônia, o irmão que levantou a voz, ele disse assim: por esse aqui,
eu digo que não ore mais. Oremos por nós que ficamos, para que no dia da nossa morte não venham dúvidas do tipo: está salvo ou não está salvo? Oremos por nós, para que nós sejamos achados com fé. Amém. Na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém. E com fé na ressurreição dos que dormem nele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, amados irmãos. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, nos despertaste, Senhor, nesta manhã, com fôlego de vida. Queremos, Senhor, abrir os nossos lábios, porque a tua palavra diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E, Senhor, foi muito bom, Senhor, esse tempo de comunhão com os irmãos, porque juntos, Senhor, em assembleia, em unidade, nós podemos abrir os nossos lábios e proclamar que o Senhor Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso, que Ele morreu, mas que também Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Continua, Senhor, falando conosco. Ser, Senhor, aquele mestre com aquela pedagogia de repetições. Repete-se-o quantas vezes forem necessárias, até que, Senhor, nós possamos incrustar, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, os fatos, esses fundamentos da nossa fé, que nos dão esperança. Assim nós te oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, graça, misericórdia e paz. Amém. Louvado seja o Senhor.